lutamos muito para que a gente tivesse um candidato nosso, mas infelizmente dentro do PL não foi possível, né? O próprio PL da cidade nos boicotou. E parabéns pela vitória, foi reeleito nesse domingo. Queria ouvi-lo sobre isso, vereador. Como é que foi aí em Taubaté? Porque nacionalmente, o que a gente tratou desse quadro durante toda a semana aqui no programa, foi uma derrota acachapante da esquerda. Os candidatos da esquerda derrotados em várias cidades a prefeituras, conseguindo eleger poucos políticos nas câmaras de vereadores, o Lula sumido da campanha como um personagem tóxico que ninguém quis levar para o palanque. Como foi aí em Taubaté, vereador? Aqui em Taubaté, infelizmente, Taubaté é uma cidade, vamos dizer assim, de direita, conservadora, né? Cidade do interior do estado de São Paulo. Mas, infelizmente, nós não tivemos um candidato realmente de direita, né? Conservador na cidade de Taubaté. Infelizmente, acho que isso ainda é novidade. Como no Brasil todo, a gente viu muito dentro do PL, antigos candidatos do PSDB, né? Se infiltrando aí dentro do PL e vindo candidato. E a população, os conservadores, sentiram muito falta de um candidato realmente identificado com a pauta conservadora e de direita, ainda mais na cidade de Taubaté. Isso não foi diferente. Eu, como um candidato aqui, que vim candidato em 2020, né, e fiz um trabalho realmente identificado com a direita, com os conservadores, lutamos muito para que a gente tivesse um candidato nosso, mas infelizmente dentro do PL não foi possível, né? O próprio PL da cidade nos boicotou, né, não permitindo que o nosso candidato, que foi o Capitão Souza, que na época, em 2022, saiu aqui em Taubaté com 22 mil votos, né, para deputado federal, mas o PL não quis lançá-lo candidato a prefeito na cidade. Então nós sentimos isso, né? A gente vê isso em várias cidades aqui do Vale. O PL não lança candidatos conservadores ligados à pauta, vamos dizer assim, né, mais chamada de bolsonarista, né? Os candidatos bolsonaristas. Então a gente vê que, infelizmente, muitas cidades foram prejudicadas nesse sentido de manter. Eu mesmo não saí pelo PL, saí candidato pelo PRD, graças a Deus, e aqui fomos reeleitos, né, como o nono vereador mais votado da cidade. Perfeito. Vereador, Constantino faz a próxima pergunta. Boa noite, vereador. Pegando daí o gancho, né? Eu estava lendo antes de começar o programa agora uma análise de gringos sobre a eleição municipal no Brasil, dizendo que é muito prematuro usar como termômetro para disputas majoritárias nacionais em 2026 e tudo, mas que dá para tirar algumas conclusões. E aí a conclusão que esse relatório gringo diz que pode tirar é a seguinte: a polarização saiu perdida. Todo mundo está falando que a esquerda petista foi massacrada e alguns comemoraram que o bolsonarismo saiu fortalecido. Mas como o senhor mesmo colocou, o PL não é sinônimo de bolsonarismo, necessariamente. E a conclusão é de que o grande vencedor foi o tal Centrão. Né? Eles chamam de centro-direita, o PSD, eu adapto para centro-esquerda, né? Mas é um centrão fisiológico que a gente sabe que não tem muito compromisso com essas agendas bolsonaristas que o senhor mesmo colocou. Essa visão vai ao encontro do que o senhor disse agora e o que você acha que isso significa para a disputa de 2026? Bom, exatamente é isso que eu estava falando, né? Se a gente lembrar que o velho Olavo de Carvalho, né, e você mesmo, Constantino, já falou várias vezes disso, nós elegemos a cereja do bolo em 2018, mas não tínhamos um bolo, né? E em 2020 era a época de a gente fazer o bolo, construir o bolo. E, infelizmente, o Bolsonaro resolveu não participar das eleições municipais. Em 2022, nós vimos os resultados que nós tivemos nas eleições, e agora, em 2024, seria a hora da gente começar a construir realmente o bolo, né, com o PL. Foi um partido que nós, todos os conservadores, ajudamos a construir, elegendo muitos deputados, né, tornando o maior partido do Brasil. Mas, infelizmente, né, chegou na hora da gente construir esse bolo. O que eu costumo dizer é o seguinte, assim, qual é a farinha, qual é o ovo, qual é o fermento que está sendo utilizado para construir esse bolo? E aí você vai olhar o histórico desses candidatos, o fermento, a farinha e o ovo que está sendo usado para construir esse bolo são farinhas do PSDB e do PSD, né? Então, infelizmente, a gente não vai construir um bolo conservador, um bolo de direita ou um bolo bolsonarista. A gente está construindo, infelizmente, um bolo do Centrão, né? Pessoas ligadas ao Alckmin, ao PSDB, ao Kassab, e não o bolo construído com fermento e farinha conservador e de direita. Infelizmente, quando chegar a hora de colocar em 2026 a cereja do bolo, não vai ser a cereja que a gente queria. Serrão.
O padeiro vereador tocou no ponto exato. E agora, quando a gente vê essas tretas entre esse primeiro e segundo turno, fica bem clara essa situação. A gente tem problemas de articulação política. No interior de São Paulo, vereador, pelo que você está acompanhando, a gente tem como reverter essa situação? As pessoas que têm o discurso conservador honesto têm condição de recuperar espaço político em partidos políticos? Isso é possível? Esse é o caminho? A gente tem condição de melhorar a qualidade ou fazer o bolo de verdade que a gente deseja para 2026? Eu acho que essa análise a gente vai precisar agora olhar friamente, né, em cada cidade, quem foram os eleitos, né, dentro do partido dito de direita, né, aqueles que se diziam ser conservadores, né? O próprio Constantino, muito crítico aí ao MBL, né? E a gente vê muito o MBL lá atrás, que batia no Bolsonaro, que batia nos conservadores da direita, agora estão sendo opções, né, dentro do PL para ser os candidatos, os principais candidatos aí sendo eleitos. E é exatamente isso que a gente vai precisar fazer agora, né? Fazer um filtro, ver quem foi eleito realmente, para a gente saber qual é o bolo que a gente está crescendo, né? Aqui em Taubaté, a gente, infelizmente, não conseguiu lançar o nosso candidato, mas elegemos sim, aqui em Taubaté a gente cresceu a bancada da direita dentro da Câmara Municipal, né, com candidatos novos, né? E que incrível, viu? Foram eleitos muitas vezes por partidos de esquerda. Né? Aqui na cidade de Taubaté, por exemplo, eu tenho um amigo aqui que é um grande conservador de direita, bolsonarista, e que foi eleito pelo PDT, né? Foi até muito criticado por isso, né? Ah, meu partido de esquerda, mas ele está eleito na Câmara Municipal, né? E vai estar ajudando a gente aqui nas pautas da direita dentro da Câmara Municipal, né? Que é o Ariel Katz. Nós tivemos também um novo, né? Do Partido Novo também, que foi eleito na cidade. Então eu acredito que a bancada de direita está crescendo, né? O meu partido, por exemplo, é o PRD, fez 3 vereadores na Câmara Municipal, o PL, por exemplo, com muito mais votos, fez apenas 2 vereadores, né? Então, hoje aqui, nós temos a pastora Zelinda também, que é do PRD, que foi eleita aqui com a gente, também vai ajudar a formar uma bancada de direita conservadora maior aqui, né, na Câmara Municipal. Eu acho que a gente pode fazer um filtro, não só levando em consideração o PL, mas partidos de outros partidos onde realmente conseguiram eleger conservadores. Deixa eu só pegar um gancho agora, rapidinho, porque por favor. Essa confusão partidária realmente no país, você acaba tendo que analisar caso a caso, né? A pessoa, porque o partido é um bando de sigla confusa. Mas o trocadilho é irresistível. O nosso vereador padeiro, como brincou o Serrão, fez a analogia o tempo todo com o bolo, e o bolo tucano decepciona muito. Mas a turma tem que lembrar que pior do que o bolo tucano é o Boulos. Com certeza. Muito bom. Ô, vereador, mas de acordo com aquilo que o senhor ouviu, como alguém que participou diretamente dessas negociações, está falando aí de candidaturas frustradas, de companheiros que queriam lançar suas candidaturas, foram impedidos pelo partido, qual seria a solução? É a criação de um partido próprio ou mesmo a ocupação de outra legenda que já exista? Porque a gente sabe que a Justiça Eleitoral vai colocar toda a sorte de obstáculos se houver movimentação para a criação de um partido, como já aconteceu, inclusive. Será que a solução é um partido que a direita possa chamar de dela? Será que é a ocupação de alguma outra legenda que já exista? Como é que o senhor vê esse impasse, hein, vereador? Concordo, Brau. Eu acho que a gente não vai conseguir construir um partido realmente conservador, né? Do zero. Eu acho que nós temos que a estratégia melhor é ocupar partidos já existentes, né, e formando bancadas conservadoras, e assim a gente conseguir não só ter apenas um partido, mas talvez vários partidos com pessoas conservadoras de direita que vão estar dentro desses partidos, podendo, em condições de ser eleitos, né, para que possam representá-los amanhã na Câmara Municipal. Então eu acho que é importantíssimo isso, né? Eu já falei aqui, né, eu como vereador da Câmara Municipal, e eu gosto de dar isso como exemplo. A Taubaté, não sei se vocês podem até pesquisar depois, mas foi a única cidade que eu conheço que criou-se uma lei anti-lockdown durante o período de pandemia, né, impedindo que o prefeito conseguisse fechar o comércio novamente, né? Nós criamos aqui a lei, por exemplo, proibição de passaporte vacinal. Nós fizemos uma lei, principalmente aqui, importante, que é sobre transparência nas emendas parlamentares, porque os deputados mandam a emenda para a cidade, a população não sabe como chegou. Então, são exemplos que a gente consegue mostrar que na Câmara Municipal, muitas vezes, é mais fácil passar pautas de direita do que a nível estadual ou nacional. Então, quanto mais vereadores de direita e conservadores nós tivermos, mais fácil é no município
você conseguir aprovar leis, né? Nós aprovamos aqui, por exemplo, um projeto de lei que eu indiquei para o prefeito, que é o projeto de Escola Cívico-Militar Municipal, porque às vezes você não consegue aprovar em Brasília, não consegue aprovar no Estado. Então, eu acho que a gente, ajudando a eleger mais vereadores de direita e conservadores nas câmaras municipais, a gente vai conseguir ter muito mais êxito, muitas vezes, do que só se preocupando com Brasília. Serrão. Um detalhe que é muito importante, que a gente agora não pode esquecer, o governo Lula conseguiu empurrar a goela abaixo de todo mundo a deforma tributária. E essa deforma, a base dela é a destruição do valor do município, porque voltamos a ter o dinheiro concentrado em Brasília para depois distribuir para o resto. É mais Brasília e menos Brasil. Então, nunca a força dos vereadores foi tão importante para tentar revitalizar essa questão municipal. Como é que vocês estão enxergando aí os riscos dessa deforma tributária para o município? Aqui, com certeza, né, a gente, eu principalmente reagi muito contra isso, eu fiz discurso na tribuna contra, porque para você ter uma noção, né, Taubaté é uma cidade que tem mais ou menos aí 14 bilhões de PIB, e a gente paga em torno de 7 bilhões de impostos anuais, e o nosso orçamento é de 1,5 bi, né? Só que esse 1,5 bi, 1 bilhão e 100 milhões, são de repasses federais, de impostos, né? Que retornam do governo federal. E apenas 400 milhões são impostos municipais. Se a gente agora, com essa nova reforma, que vai acabar com os impostos municipais, vai concentrar tudo em Brasília, a cidade perde totalmente a autonomia, né? Até para você, por exemplo, atrair uma empresa para a cidade, você quiser reduzir impostos municipais, para que você atraia a empresa para a cidade, você perdeu a sua autonomia, o município hoje. Né? Então, eu vejo como desastrosa, né, essa reforma tributária, que vai concentrar mais poder na mão em Brasília, né, e os prefeitos cada vez mais com o pinico na mão, né, com o pires na mão, correndo atrás de deputado e senador, para ir atrás do governo, para que consiga algumas pequenas migalhas, né, de volta para o município. É um absurdo, porque para você ver a cidade de Taubaté, ela arrecada 7 bi impostos e tem um orçamento de 1,5 bi só. Muito bem, aí a palavra do vereador Alberto Barreto, vereador reeleito em Taubaté. Obrigado, viu, vereador, pela presença aqui com a gente. Mais uma vez, parabéns pela vitória, sucesso aí na caminhada e até uma próxima. Obrigado pela oportunidade e acho que é muito interessante esse espaço, de dar esse espaço para os vereadores participar, principalmente de direito e conservador, para que a gente possa incentivar mais pessoas a entrar na política e a gente mudando a política de baixo para cima. Valeu, obrigado e foi um prazer participar com todos vocês.